Bom dia aos companheiros, às companheiras. É com muita satisfação que a gente faz essa saudação, que vem com uma breve avaliação deste ano de 2011. Este ano, um ano que se reveste de um significado especial. Foi o ano que nós tivemos, logo no início, a antecipação da data base para janeiro. Lembremos que, embora esta antecipação de data base seja para todos os servidores, quem colocou esse item na pauta foi o sindicato APEOC, ainda no contexto da aprovação da lei do piso, inclusive numa audiência do ano 2009, onde o governo, inclusive, adiantou que iria antecipar para os professores, mas depois houve um posicionamento da PGE dizendo que não poderia ser só dos professores. Teria que ser de todos os servidores, porque senão feriria a Constituição. E aí nós tivemos um ganho, não só para os professores, não só para os profissionais do magistério, mas para todos os servidores públicos estaduais, que foi a antecipação da data base. Que, além da própria antecipação para janeiro, né, o marco da lei do piso, né, que o piso é corrigido de acordo com o valor aluno, nós não teremos mais problemas em relação ao período eleitoral, né, que proíbe reajustes, né, recomposição salarial nos 6 meses antes, até a posse dos eleitos, acima da inflação. Então, essa desculpa o governo não mais terá. Então, começamos o ano bem, não é? Com antecipação da data base, com uma outra reivindicação histórica, pautada, inclusive, na greve de 2006, que é a elevação do teto do vale-refeição, não é? Na realidade, nossa pauta é a universalização do benefício alimentação. Contudo, conseguimos a elevação desse teto para R$4.000, o que consegue, né, abranger a maioria dos profissionais, né, da educação que trabalham 40 horas. Além da própria elevação do valor do benefício alimentação, né, que passou de R$6 para R$10. Passando para a questão mais específica, Anísio, que eu acho importante fazer essa retrospectiva, porque a gente só traz na memória a greve, né? Mas o ano, vocês lembram que o primeiro semestre todinho foi de negociação. Essa diretoria foi eleita em fevereiro. Logo em seguida, nós tivemos pela frente, né, todo o processo de mobilização e negociação, onde conquistamos 2 progressões horizontais de forma excepcional. Vocês sabem que o artigo 26 e 27 da Lei 12.066 reserva apenas para 60% do quadro, 130 por mérito e 30 por antiguidade, né? Portanto, tem que ter avaliação de desempenho, se é por mérito. Desde que nós conseguimos regulamentar a progressão horizontal a partir da greve de 2006, que o sindicato vem conseguindo de forma excepcional. E de forma inédita, nós conseguimos, este ano, 2 progressões horizontais de forma excepcional. Claro que não abrangeu, né, não chegou a atingir todos os profissionais do magistério, porque muitos, né, já estavam na sua última referência, né, tem os critérios objetivos, né, mas foram 2 progressões horizontais. Nós tivemos muitos professores que tiveram, fora esse ganho remuneratório agora, de novembro, Anísio, 2 progressões horizontais. Importante que se registre isso. Uma outra pauta atendida, pauta do sindicato APEOC, pauta colocada na mesa de negociação pela direção do sindicato APEOC, que faz justiça aos professores contratados por tempo determinado. Esses professores percebiam menos que o professor efetivo graduado, ou seja, o professor temporário graduado,
recebia menos que o efetivo início de carreira igualmente graduado. O sindicato identificou essa injustiça e, após várias injunções junto ao governo do Estado, pressões sistemáticas, nós conseguimos com que houvesse a paridade remuneratória dos professores contratados por tempo determinado na forma da Lei Complementar 22, que a gente chama professor temporário, com o professor efetivo em início de carreira. Nossa reivindicação sempre foi a do concurso público. E nós defendemos que a contratação temporária deve ser para carências temporárias. Desse modo, nós sabemos que vamos sempre ter o professor contratado por tempo determinado, porque os professores precisam, né, de licença, né? As professores precisam da licença gestante, precisa o professor e a professora ser afastado para o mestrado, para o doutorado. Então, o professor temporário sempre vai existir. Nós queremos que exista dentro do permissivo constitucional, que é na excepcionalidade. Então, a luta pelo concurso, ela é sempre presente. Porém, não podemos descuidar desses profissionais que hoje corresponde a mais de um terço da categoria. Cerca de 40% a 50%, na realidade, da categoria é composta por professores contratados por tempo determinado. Então, o sindicato APEOC colocou na mesa de negociação com a SEDUC já no ano passado, né? Insistimos neste ano com a SEDUC, a pauta foi para o governador. E nós conseguimos com que o vencimento e a regência do graduado em início de carreira seja o mesmo para os professores contratados por tempo determinado. Os professores nós chamamos temporários. E a nossa luta continua em defesa da valorização do servidor público, em defesa dos direitos dos trabalhadores. Tem uma pauta ainda aí, não é? Em relação ao respeito aos direitos previdenciários dos professores contratados temporariamente. Isso está na pauta de reivindicação do sindicato APEOC. Essa é a nossa insistência. Esse foi o balanço, digamos assim, do primeiro semestre, onde o foco principal do sindicato foi a carreira. Infelizmente, o governo do Estado, no final de julho, para a frustração da categoria, apresenta a tal tabela maldita, assim denominada por nós, não é? Que hoje é chamada por todos dessa maneira. Essa tabela, ela causava grave prejuízo, ela destruía a carreira do magistério. Ela criou uma reagência de classe fixa, ela diminuiu o interstício entre as referências, ela não valorizava o pós-graduado. Era de apenas R$ 90 a gratificação para o especialista, R$ 180 para o mestre, e 200 e alguma coisa, 210 para o doutor. Ou seja, era o caos. Se nós já temos, né, que tornar a nossa carreira mais atraente, essa tabela acabava com a carreira. E essa nossa postura firme, logo após o anúncio do governo, dizendo que a tabela era aquela, e nós dissemos, governador, essa proposta não tem acordo com a categoria. Fomos muito claros nisso. O governador insistiu em dizer que enviaria a mensagem à Assembleia Legislativa, e daí o sindicato APEOC puxou a maior greve dos professores da rede estadual dos últimos tempos. Uma greve que teve uma abrangência, teve uma adesão nunca vista, em termos numéricos. Não vou falar em percentuais, porque esse sindicato tem vários anos. Claro, tem que guardar a proporcionalidade. A categoria há 30 anos não é a mesma quantidade de hoje. Não posso dizer que em termos percentuais, mas em termos numéricos, nós tivemos a maior greve, né, dos professores
da história do Ceará. Uma greve tanto quantitativa, uma greve qualitativa, porque o sindicato APEOC pautou a greve, até mesmo os grupos de oposição se espelharam na proposta apresentada pelo sindicato APEOC, de plano de carreira. Toda a construção conceitual em relação ao quinto pior salário do país. Aqui um trabalho aqui feito, organizado, sistematizado pelo Anísio, a partir das informações da CNTE, e o nosso Instituto APEOC, o Anísio aí coordenando, não é? Outra tese levantada por nós, que grande força de convencimento, é que, embora o Estado do Ceará investisse 29,5% em educação, ou seja, está entre os 6 estados do Brasil que mais investem em educação, era o que menos investia desse dinheiro da educação no pagamento do professor, na remuneração do magistério.